Caros alunos, caros professores, amigos, estudiosos de língua portuguesa, hoje nós vamos estudar um pouco, mais uma aula aqui com o professor Bonifácio. Como vocês já me conhecem, né? Ou quem não me conhece ainda, eu sou o professor Boni, né? Chamado professor Boni. Meu nome completo é Valdeci Bonifácio Rosa, mas todos me chamam de professor Boni ou professor Bonifácio. Sou professor da rede pública estadual, na escola Darcy Lopes, e ali eu leciono língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre sobre um tema interessante, né? Nossa aula hoje é sobre literatura, né? O que é uma literatura? O que seria um texto literário, por exemplo, né? Hoje vamos estudar sobre isso, e aí é muito importante a sua atenção sobre essa aula. Afinal, o que é literatura? Então nós vamos ver primeiro, né, o que é literatura, o significado desse termo, o que é literatura. Nós encontramos que literatura, né, trata-se de uma manifestação artística baseada, na maioria das vezes, em ficção. Literatura são textos, muitas vezes, que são inventados, né? Vem da invenção, vem da memória, vem da criatividade, da sensibilidade humana. Essa literatura pode se manifestar ou pode se manifestar em forma de prosa, de narrativa ou drama. É muito usada no drama, no teatro, ou em verso, que é bastante disseminada, estudada, publicada em poesias, né? Tipo de poesias. Literatura serve principalmente para provocar prazer estético, para sair daquela mesmice, daquela coisa retilínea, né? Retilínea, aquela coisa muito assim, parada, uniformizada. E aí traz um prazer estético, para satisfazer a necessidade universal de fabulação e de fantasia inerente ao ser humano. Olha que interessante. A literatura, ela satisfaz uma necessidade de fabulação, né? Fantasia, que é muito intrínseco a cada um de nós. É muito assim, relativo, inerente ao ser humano. A literatura promove um conhecimento mais profundo e autêntico do ser humano, certo? Mostra uma universalização do conhecimento humano e a visão de mundo é ampliada através da literatura, certo? Mostra o ser humano como ele é em profundidade, sem subterfúgios. E essa experiência pode transformar percepções e promover o quê? O autoconhecimento em quem lê. Quem dá essa definição abrangente de literatura é o Pignatari. Em 2023, ele escreveu sobre isso. Hoje nós estamos falando sobre aulas da SEDUC, né? Aulas da SEDUC que trazem aulas de literatura para os primeiros anos, muito importante, certo? Então hoje nosso trabalho está baseado em literatura da SEDUC, Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, aula para os primeiros anos do ensino médio, mas é de conhecimento para todos, é de interesse para todos que gostam de estudar, que gostam de descobrir algumas coisas mais novas, né? Coisas importantes. A origem da literatura e os gêneros literários. De forma resumida, eu estou trazendo para você aqui, meu caro aluno, meu caro amigo, meu caro estudante de língua portuguesa. A origem da literatura e os gêneros literários. A literatura como nós já vimos, é uma manifestação artística, assim como a música, a dança, a escultura e a pintura, por exemplo. Tudo
reflete, né, mostra a parte literária, a parte da manifestação artística. A linguagem verbal é a matéria-prima da literatura, que existe desde os primórdios da civilização humana e está presente nas diferentes culturas universais, das culturas que existem na humanidade. Inicialmente, transmitida pela tradição oral, é claro, né? Inicialmente a literatura era transmitida pela linguagem oral, tradição oral. Passou a ser transcrita e publicada mais tarde. Existem 3 grandes gêneros literários. Olha, existem 3 grandes gêneros literários. Vamos citar os 3? O lírico, o narrativo e o dramático. Esses gêneros agrupam diversos subgêneros, certo? Preste atenção. Existem esses 3 principais, né? Os 3 principais, e os 3 agrupam subgêneros, outras formas literárias. O gênero lírico é marcado pela presença do eu lírico e é usado na primeira pessoa. O gênero lírico vem da primeira pessoa e aborda temas relacionados ao sentimento, às emoções humanas, né? Aquele sentimentalismo, aquele mundo, vamos dizer, romântico, né? E que está impregnado na alma humana, certo? Muito bom. Estamos aqui, eu sou o professor Bonifácio, professor da Escola Estadual Darcy Lopes, no bairro do Paraíso, aqui na cidade de Jacareí. Falando aqui na internet, o meu canal, o canal do professor Boni, para todos, é o Prof. Bonifácio no meu canal, para todo o povo da face da terra, onde tiver alcance da internet, as pessoas podem assistir. Obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio, pelo seu comentário, né? Muito obrigado. Vamos para o segundo gênero? O gênero narrativo é marcado pela presença de um narrador que conta a história, geralmente em prosa, e os temas podem ser reais ou fictícios. O gênero narrativo traz temas reais ou fictícios. Geralmente são narrações de histórias em forma de prosa, né, de escrita linear normal, ok? Já o terceiro gênero é o gênero dramático, que é marcado pela possibilidade de ser encenado. O gênero dramático, ele é o gênero do teatro. É a apresentação teatral, que nessa fase agora da Páscoa, por exemplo, é muito usado. Esse gênero de teatro agora está em grande pauta, em grande proeminência, em grande destaque nessa época da Páscoa, onde são dramatizadas, né, as histórias, e a principal história que é dramatizada da morte e sofrimento de Cristo na Páscoa, quando fala de Cristo sofrendo na Páscoa. Ok? Muito bem. Vamos continuar, estamos perto de terminar essa aula, porque a nossa aula é bem resumida, né? Eu não fico o tempo todo falando aqui, eu gosto de trazer um resumo da aula. Eu quero falar agora o último tópico da nossa aula, que é muito importante, quero que você preste atenção, que você acompanhe aqui conosco, né, aqui no canal do Prof. Bonifácio. É uma pergunta intrigante e importante. Quando surgiu a literatura brasileira? Olha, quando surgiu a literatura brasileira? Vamos lá? Vamos lá então, esse assunto importante. As primeiras manifestações literárias consideradas brasileiras foram os relatos da origem dos portugueses, né, do século XVI. Sim, originou nos relatos das viagens, né, dos portugueses no século XVI. No século seguinte, Gregório de Matos, né, é reconhecido como o primeiro poeta brasileiro.
Marca aí, ó, olha aí. O primeiro poeta brasileiro é chamado Gregório de Matos, certo? Ele é reconhecido como o primeiro poeta. Os autores do romantismo do século XIX também pretendiam criar uma literatura nacionalista. No mesmo século, o grande Machado de Assis se tornou um cânone da literatura brasileira ao marcar o início do realismo. Foi no século XIX quando Machado de Assis tornou-se um cânone, né? Uma pessoa importantíssima na literatura brasileira, ao marcar o início do realismo, da fase do período do realismo, muito importante. Então, nós vimos que no século XX, com o movimento antropofágico, né? Com o movimento antropofágico, tem início uma nova arte brasileira, que busca o quê? Explorar a brasilidade e valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso habitat, ou seja, o território brasileiro. Vale ressaltar que, como a literatura é anterior à escrita e ao texto impresso, podemos dizer que já havia nesse território, no nosso território nacional, uma literatura de tradição oral dos vários povos originários. É importante refletir sobre isso. Preste atenção na finalização dessa aula. Júlio Dórrico, ele fala sobre isso. Júlio Dórrico, observe sobre esse relato de Júlio Dórrico. A literatura indígena nasce para a sociedade nacional quando os sujeitos indígenas adquirem a escrita alfabética e a publicação e passam a contar as suas histórias. A edição e a publicação significa, dessa forma, uma ferramenta para expressar-se, dialogar sobre pertencimento étnico e sobrevivência, né? A literatura nasce na sociedade nacional quando começou a escrever, a ser publicada, né, para mostrar o pertencimento étnico e a sobrevivência desses povos da nossa habitação, né, nacional. Ok? Muito bem. Gente, vocês viram um resumo interessante sobre a literatura? Eu quero, então, deixar por enquanto, né, por enquanto. Ainda tem um detalhezinho, antes de terminar, ainda quero trazer para você uma palavra sobre a literatura indígena. Olha, vamos ver um pouquinho? Preste atenção, a literatura indígena, uma observação de um escritor, né, Wapixana. Wapixana, em 2018, escreveu o seguinte: a literatura indígena, ou dita indígena, não sei quem criou isso, não tenho ideia se foram indígenas ou os acadêmicos depois, surgiu timidamente, não oficialmente, não foi oficialmente, né, em 1998. Ou seja, surgiu timidamente, não oficialmente, em 1998, com a publicação A Terra de Mil Povos, História Indígena Brasileira contada por um índio. Olha aí, foi publicado um livro de história indígena em 1998. A publicação de Cacá Verá rendeu matéria no Fantástico e foi tomada como um evento extraordinário. Por quê? Porque o escritor era um índio escrevendo. Veja interessante a questão da literatura, a história da literatura, parte dela que nós estamos vendo aqui, né? A importância para a sociedade brasileira é que, com essas literaturas, se conhece essa diversidade. O Brasil tem 305 povos oficiais,
305 povos oficiais, que falam 274 línguas. E a partir dessa literatura, se começa a entender essa diversidade. Nós temos 305 povos cadastrados oficiais e 274 línguas em nossa terra brasileira. A literatura indígena tem uma linguagem própria, tem muita espiritualidade presente. Você reconhece uma literatura que é escrita por um indígena e uma literatura que não é escrita por um indígena. Olha que interessante. Nós precisamos muito conhecer essa riqueza literária. Olha, receba meu abraço, minha gratidão por você assistir essa aula. Fico muito contente de você participar comigo desse momento. Eu sou o professor Bonifácio. Se inscreva nesse canal, o canal do professor Bonifácio. Deixa seu like e seu comentário também. Tá bom? Até a próxima aula. Estou sempre gravando novas aulas aqui. Fique com Deus e até a próxima. Eu agradeço a sua participação. Tá bom? Tchau, tchau.